Olá, estamos aqui mais um dia para mais uma palavra da parte de Deus para a minha, para a sua vida. E vamos ler aqui a palavra que se encontra em Esté, capítulo 8, dos versículos 1 ao 14, que diz assim: Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esté a casa de Ramã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esté lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei seu anel que tinha tomado a Ramã e o deu a Mordecai. E Esté pôs a Mordecai por superintendente da casa de Ramã. Falou mais de Esté perante o rei e se lhes lançou aos pés e com lágrimas lhes implorou que revogasse a maldade de Ramã e o Agagita e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs de pé diante do rei e lhes disse, se bem parecer ao rei, se eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrada, escreva-se que se revoguem os decretos concebidos por Ramã, filho de Amedata, e o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus, que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero, a rainha Esté e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esté a casa de Ramã, e a ele penduraram uma forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e que com o seu anel se selam, não se podem revogar. Então foram chamados sem sentença os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai. Se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero, se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em ginetes criados por coudelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 14 do 12º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do edito de todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios montados em ginetes que se usavam no serviço do rei saíram incontinenti impelidos pela ordem do rei, e o edito foi publicado na cidade dela de Suzã. Aleluia! Estamos com essa palavra hoje e o tema dessa semana é sentenças, né? O Deus que modifica, o Deus que muda e revoga sentenças. Essa palavra é para você que de repente você diz: eu não consigo ver Deus nisso. Onde é que Deus está? Mas Deus está nos bastidores. Isaías diz: verdadeiramente tu és o Deus que se oculta. E naquele contexto que acontece, tudo parecia encerrado. Um decreto havia sido assinado. Aqui fala que o selo real havia sido colocado. E a lei dos persas, dos médios, dizia que um decreto do rei era irrevogável. Humanamente não existia um recurso, né? Não havia segunda instância ali, não existia pedido de reconsideração, não havia habeas corpus, não havia uma ação rescisória, enfim, não havia uma revisão criminal, não havia uma forma humanamente pensando de ter uma intervenção. Mas quando Deus decide intervir, ele cria um caminho que ninguém pode imaginar. Essa palavra o Senhor está falando hoje comigo e com você, e eu quero trazer um contexto histórico, né, aqui, para você entender, para de fato entrar nas vias, né, de fato, que vão de maneira pontual trazer uma reflexão maior sobre as nossas vidas. Amã, aqui, ele convenceu o rei Assuero de exterminar todos os judeus. Havia um concílio maligno, né? O diabo estava usando esse homem, que foi lá e lançou um decreto que foi expedido por ele. Por quê? Porque Mardoqueu não se ajoelhava diante de Ramã. E isso é o que acontece. O inferno, ele não suporta quem não se dobra. Tem muita coisa acontecendo, mas você não se prostra. Muita gente no seu lugar já teria ido para o hospital passando mal, a pressão já teria subido, já teria dado depressão, já teria se divorciado, já teria abandonado esse filho, e por você não agir dessa forma, os Ramã têm se levantado contra você. Porque Amã
odiava Mardoqueu porque ele não se dobrava, e Amã não ficou feliz em apenas atacar Mardoqueu, disse: vou atacar toda a sua descendência, todo o seu povo. E é assim que o diabo tem tentado fazer, está tentando matar não só você, ele está tentando destruir seus filhos, seu casamento, está tentando destruir a sua história. E o decreto foi expedido ali através de Amã, foi registrado um decreto, foi selado, foi enviado para todas as províncias, a data da execução já tinha sido marcada, era uma sentença coletiva de morte. Havia um genocídio marcado, com dia, hora marcada para o dia 13 do mês de Adar. Do ponto de vista jurídico, esse decreto da época foi um decreto perfeito, bem amarrado, que não possuía nenhuma brecha para que os judeus pudessem ir lá e contra-argumentar, porque possuía naquele decreto uma autoridade competente, havia a assinatura do rei, o selo oficial, uma publicidade. Havia naqueles dias um prazo de cumprimento. Tudo estava consumado. Mas Deus já estava movimentando Esther, e é o que Deus está falando para você nesse momento. Ele está movimentando algo no meio deste cenário que você olha e diz: não tem como, não tem jeito, não tem maneira. O Senhor está dizendo: eu estou no meio da situação, embora tu não veja. O Senhor trouxe você aqui para esta palavra para entender que Ele é o Deus que faz tudo por você. Mas é necessário você entender que dentro desse contexto, voltando para a história, diz que tinha um direito persa. E o que é o direito persa? Aqui pela palavra você vai ver em Esther 8 que é muito importante quando diz assim: escrevei, pois, aos judeus. Ele diz assim no versículo 11 que ela podia escrever, né, e usar o anel do rei, versículo 8, desculpa: escrevei, pois, aos judeus como bem vos parecer, em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei e com o seu anel se selam, não se podem revogar. O próprio rei disse: olha, é irrevogável o que é selado com o meu anel. Ou seja, o primeiro decreto não podia ser anulado. Isso fazia parte do direito dos médios dos persas. Você vai ver isso também lá no livro de Daniel, no capítulo 6, sobre o mesmo regime, sobre o mesmo sistema. O que é lançado pelo rei, o decreto do rei não pode voltar atrás. Ou seja, a palavra do rei é maior do que o rei. O decreto lançado pelo rei se torna maior do que o rei. A lei, a legislação daquela época dizia isso. Nem mesmo o rei podia cancelar um decreto que ele mesmo havia assinado. Se ele se arrependesse, não tinha mais como. Como é que Deus... Então, você pode perguntar: como é que Deus resolveu um problema cuja lei dizia ser impossível resolver? E você pode estar se perguntando: como, Senhor, você vai fazer algo dentro desse cenário que eu tenho vivido tanta coisa acontecendo? Você pode estar se perguntando: como, Senhor? Como é que vai acontecer? Como é que o Senhor vai mudar esse decreto? Mas ele continua hoje, mostrando que ele é um caminho no meio do deserto. Ele criou um segundo decreto superior. O Senhor criou o segundo decreto superior. Existe um princípio espiritual aqui. Deus não precisa destruir a sentença antiga. O Senhor, ele vai trazer uma forma nova, superior, de fazer com que o inferno caia por terra. Ele vai liberar uma sentença superior. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele vai te dar autoridade para vencer toda a tentativa do inferno. Os judeus, o decreto era: os judeus morrerão. O novo decreto dizia: o primeiro decreto dizia: os judeus morrerão. O segundo decreto dizia: os judeus se defenderão. É assim que Deus faz. Ele tem chamado eu e você para viver esses dias dessa forma. O primeiro decreto perdeu sua eficácia prática. E vamos para uma comparação para o nosso direito brasileiro, embora aqui, dentro desse contexto, a legislação da época, a cultura da época era outra. Mas se fosse nos dias de hoje, uma sentença dessa, o que nós poderíamos fazer? Existem alguns atributos no direito, que é a reforma da sentença, né, por recurso. Quando é que se dá uma reforma de sentença por recurso? Quando, de alguma forma, eu apelo para um tribunal de uma segunda instância para tentar modificá-la, reformá-la. O juiz decidiu, mas um tribunal superior pode alterar essa decisão, né? A gente pode, hoje tem isso, e no mundo espiritual a terra pode declarar uma coisa, mas Deus continua sendo o supremo juiz, que ao apelar, ao ser solicitado, ele entra, como diz Isaías 32, 22, porque o Senhor é o nosso juiz.
Enquanto o homem possui uma jurisdição limitada, Deus possui a jurisdição absoluta. Então, ele pode modificar essa sentença. Há também no direito processual civil, o que chamamos de ação rescisória. E o que é uma ação rescisória? É quando ela é usada em casos excepcionais, tá, irmão? Quando você utiliza uma ação rescisória, quando uma sentença ela foi já transitada e julgada, o que significa o quê? Uma sentença que você já apelou para segunda instância, você já fez tudo o que podia fazer, já recorreu, mas mesmo assim ela foi contrária a você, né? Então, nesse caso, essa sentença de ação rescisória ela vai desconstituir por meio de uma ação aquela sentença contra ti. E quando é que pode? Quando existe erros graves na sentença, quando a sentença foi proferida, mas dentro dela tem ilegalidades, tem corrupções, alguém de alguma forma agiu de má fé e fez com que aquela sentença ela tivesse algum vício, aonde tivesse algum impedimento, aonde tivesse alguém que de forma intencional foi lá e manipulou as provas. Enfim, quando aparecem provas novas, essa ação rescisória serve para isso. E o sangue de Cristo inaugura essa realidade para mim e para você, quando a gente crê. O sangue de Jesus é esse apelo que nós temos para dizer: ei, Satanás, o que você está acusando é ilegal, o que você está fazendo não tem validade constitucional. É exatamente isso. É isso, para isso que serve a ação rescisória. Existe também a revisão criminal, quando você já foi condenado, mas existem novas provas que, ao surgirem, vai fazer com que essa condenação seja desconstituída. O condenado pode ser absolvido. É o que Deus fala para mim e para você nesse momento. Ele não vai deixar o inferno te prender. O diabo está tentando colocar você no cativeiro, mas Deus está dizendo nesse momento que ele está entrando com habeas corpus. Todo abuso de autoridade, toda prisão ilegal, todo cativeiro do mal, tudo que o diabo está tentando fazer contra você, o Senhor está dizendo: estou colocando nas tuas mãos o direito do habeas corpus. Mas o direito de habeas corpus hoje só é utilizado para quem vai lá e apela. O Senhor está dizendo: você não vai arrombar a prisão, não, você vai sair pela porta da frente que nem Pedro. Pedro estava estava preso de forma ilegal e injusta, mas naquele momento Deus mandou um anjo com habeas corpus nas mãos, dizendo: sai, Pedro, tem 16 soldados aí, mas é ilegal a sua prisão, essa prisão não é justa. Existe ainda um Deus que abre caminho no meio do deserto, faz caminho no meio da tormenta, porque uma autoridade superior determinou a sua liberdade. O Senhor está dizendo: eu sou a autoridade superior e suprema que eu estou entrando com habeas corpus e mudando a tua realidade. Isaías 61 afirma: ele enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, todo e qualquer cativeiro que o inferno está tentando prender você. Nesse momento o Senhor está dizendo que ele vai desfazer. Ele está trazendo indulto, ele está trazendo graça, ou seja, são institutos do direito aonde o presidente pode ir lá e liberar o perdão, pode ir lá, mesmo você tendo algo ilegal, algo que você fez, mas existe um perdão dado pelas autoridades vigentes, e essa autoridade hoje no mundo espiritual, quem é o nosso Cristo, que morreu por mim, por você, por muita gente. A graça de Deus, ela não ignora o pecado, mas ela oferece perdão, reconciliação por meio de Cristo Jesus. Estamos aqui nessa história de Esther, e estamos vendo um dos maiores princípios se cumprir. O primeiro decreto continuou existindo, um decreto de morte. Ele nunca foi rasgado, esse decreto, ele nunca foi retirado, ele nunca foi cancelado, nunca desapareceu, mas perdeu a força porque surgiu um decreto maior. E sabe o que significa esse decreto maior? Hoje, se nós fôssemos aplicar as regras do direito, seria chamamos de a coexistência de normas com modificação dos efeitos. Sabe o que significa isso? Duas normas que existiram paralelamente, duas normas, elas nasceram, e nasceu uma primeiro, depois nasceu a outra, e elas estão existindo paralelamente. Quando essas duas normas continuam válidas ao mesmo tempo,
Porém, o rei anulou o primeiro decreto, sabe como? Neutralizando os seus efeitos. O primeiro decreto dizia, tem morte. O segundo decreto dizia, vocês podem se defenderem da morte. E não mudou nos dias de hoje. O diabo está criando vários decretos, várias limitações para você, e Deus está dizendo, se levante. Eu estou dando direito de você se defender. Eu estou dando autoridade para tu prevalecer. Mas é necessário você usar o que eu tenho entregado a você. Tem muita gente que está passando no vale, está em cativeiros, está vivendo injustiças, porque não tem se levantado, não tem usado a autoridade que o Senhor tem dado para você governar nesse momento. Deus está dizendo, essa realidade não te define. Existe uma palavra que diz que com Cristo você é maioria. Existe uma palavra que diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor diz, eu venci. O Senhor, ele está assinando, dizendo assim, vai ter dias difíceis, vai ter dias tribulosos, vai ter dias que o mundo vai tentar te engolir, mas eu estou deixando claro aqui a minha assinatura. Uma procuração que você pode usar no momento que você me aprouver. Eu venci. Ou seja, o Senhor estava dizendo, eu venci na carne, eu venci como homem, e eu estou dando essa legalidade, eu estou dando a você esse direito da coexistência de uma lei parecida para dizer, o pecado ainda existe, o condenado pode ser absolvido, ainda existe ações do inferno contra você, ainda existe um dossiê do inferno dizendo que você pecou, que você adulterou, que você fez, que você se desviou. Tem muita coisa que o inferno ainda está dizendo. Mas Jesus está dizendo, o pecado, a culpa do pecado, a lei revelou a culpa do pecado, mas o Senhor está dizendo, existe uma nova aliança que eu trouxe, através do meu sangue, há uma redenção. Ainda existem sentenças no mundo espiritual, ainda existe sentença de esterilidade, mas o Senhor está dizendo nesse momento que Ele vai quebrar todas as sentenças impostas por situações, por palavras, por escolhas erradas do seu passado. Aqui a Bíblia vai mostrar, através de Esté 8, que existe sim saída, existe a concessão do perdão, existe a possibilidade de o Senhor abrir novos caminhos. Ele está dizendo na Bíblia, o Senhor mudou a sentença de esterilidade de Sara, de Ana, de Isabel, o Senhor vai mudar a tua também. Ele mudou a sentença de lepra de Naamã, Deus mudou a sentença de morte de Lázaro, Ele mudou a sentença de condenação da mulher adúltera, Ele mudou a sentença da cruz do ladrão, o grandão da Galileia. Ele está dizendo, eu vou advogar a favor da tua vida, melhor dizendo, como advogado. Você pode olhar que um advogado hoje no sistema jurídico, o que ele faz? Ele vai lá para defender. Né? Hoje que seria o juiz, né? Existe uma justiça humana, existe um juiz, existe uma acusação e existe esse tribunal também diante do Senhor. Você vai ver ali no livro de Daniel, o tribunal constituído, Deus é o juiz. Satanás é o acusador que fala em Apocalipse. E Jesus, na primeira epístola de João, vai falar que Ele é o nosso advogado. Ele é o advogado que está aqui para nos proteger. Você sabia que na justiça divina, Cristo, Ele não só nos defende, como Ele pagou a penalidade, Ele pagou a fiança, dizendo, olha, ainda que a acusação seja tão forte, que diante do tribunal Ele mereça a morte, ela mereça a prisão, eu, com o meu sangue, paguei a fiança, eu, com o meu sangue, paguei a penalidade, e eu absolvo. O Senhor está batendo martelo hoje e dizendo a possibilidade. A cruz não foi apenas um argumento jurídico, meu querido. Foi o cumprimento da justiça e da misericórdia de Deus para contigo. Esté aqui é uma figura profética que se levanta para dizer, eu não aceito essa sentença sobre a minha vida nem sobre o meu povo. Amã representa, sabe quem? O acusador. Amã, ele representa aquele que traz decretos de condenações. Isto representa essa intercessão. E quando você ora, Deus coloca o anel de selar nas tuas mãos. Há uma delegação dos céus para ti, há uma autoridade dos céus que Deus está dando para você, há um novo decreto que está representando a intervenção divina. Deus tem te chamado para viver uma nova vida, Deus está chamando você, Deus está dizendo, vem para perto, vem para perto, vem para perto. O Senhor vai anular decretos, mas é necessário você entender que o Senhor está dizendo, escreva, eu estou colocando nas tuas mãos uma caneta, para que tu possa entender que você precisa se levantar e através da oração decretar o novo de Deus para então o céu selar.
O diabo está dizendo que transitou julgado, não tem mais jeito. O diabo está dizendo que já foi publicado, o anel de selar do rei já selou, ele já colocou os cavalos, os ginetes dele para anunciar para 127 províncias que vai matar você, que não tem mais jeito. Rachore, já transitou julgado, não tem mais jeito, já está assinado, desista. O inferno tem falado isso, dizendo para você aceitar. O Senhor está dizendo, não aceite. Não aceite, não, acabou, a história não vai acabar assim. Não, há uma ação rescisória que Deus está oferecendo para ti. E aqui a Bíblia fala que Ramã obteve o decreto, sabe como? Original, usando de má fé, usando de mentira, usando de má índole, de inveja, tentando se prostrar. Tudo isso porque o homem não se prostrou. Você entende o poder de quando você não se dobra diante do que o inferno está fazendo? Tem uma sentença, o diabo quer que você aceite a morte, quer que você aceite o divórcio, quer que você aceite o seu filho nas drogas, que você aceite essa escassez financeira, que você aceite as portas fechadas. O Ramã está dizendo, ei, eu tenho um decreto, eu selei com o anel do rei, eu usei, eu fiz. O diabo está dizendo, usando situações, mas Deus está dizendo, ei, alabaçore carabadagas. O Senhor está dizendo, eu coloco nas tuas mãos o direito de você apelar, usando a ação rescisória para que o Senhor venha modificar. Ele vai desmascarar todo o Ramã se você se levantar. Deus entra no cenário para revelar que a acusação do inferno contra a sua linhagem está baseada em falácias falsas, em ilegalidades. O Senhor está dizendo, o sangue da nova aliança te resguarda. Não. O Senhor está dizendo que você precisa se levantar como Esther. E sabe o que foi que Esther fez? Primeiro, ela usou o mandado de segurança, que é o quê? O direito líquido e certo. Assim, é meu direito. E ela entrou dizendo, olha, o meu direito está sendo deturpado, está sendo roubado de uma forma abusiva e ilegal. E ela foi lá e disse, eu quero utilizar o mandado de segurança, uma liminar. Quando ela entrou lá na presença do rei sem ser chamada, ela estava dizendo, ei, eu não aceito, é ilegal o direito, nós temos o direito da vida. O tempo estava correndo contra os judeus, olha, a data já estava marcada, no dia 13 do mês de Adar. Então, o que foi que Esther viu? A Esther foi lá e disse, diante de situações radicais, o Senhor, ele espera que você tenha uma reação de coragem. A entrada de Esther perante o rei sem ser chamada, sabe o que foi? Foi uma medida de urgência, um pedido liminar de socorro. É o que o Senhor está dizendo. O que é que você tem feito? Tem cruzado os braços dizendo, é assim mesmo, não tem o que fazer, é desse jeito. Não, o Senhor está dizendo, use a autoridade. O Senhor está dizendo, use a medida liminar como Esther usou, use a sua autoridade. Existe uma tutela de urgência que Deus está concedendo a você, se você se levantar para interceder. O Senhor está dizendo, não pode. Você não pode aceitar esse fim, não pode aceitar dessa maneira o diabo fazer, não. Para resolver aquele impasse jurídico. Tanto Esther quanto Mardoqueu apelou para o trono do rei. Eles se levantaram. E Deus está dizendo, se levante hoje para redigir um novo decreto. Ele está colocando nas tuas mãos uma caneta para anular os efeitos da primeira sentença. O Senhor está dizendo, ei, se levante, se defenda. E você vai se defender com o joelho. A Bíblia fala o quê? Que o rei Ezequias pegou as cartas de afronta e botou no joelho e disse, Senhor, tu está vendo? Tu está vendo a afronta do rei Senaqueribe. E a Bíblia fala que quando você coloca no joelho, o diabo chega com a carta de afronta. Joelho não tem boca, mas fala. E o Senhor está dizendo, coloque essa afronta no teu joelho para que o inferno veja que o Senhor dos Exércitos é Ele quem te guarda. O rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem, que se dispusessem para defenderem as suas vidas. E o Senhor está dizendo para você que Ele está te dando essa autoridade. O Senhor está dizendo, que Ele está te dando essa autoridade para você criar uma lei coexistente para anular os efeitos práticos da primeira lei vigente. O Senhor está dizendo para você que o sacrifício de Jesus na cruz não revogou o fato de que o pecado gerava morte. Mas estabeleceu uma lei superior.
estabeleceu uma lei chamada sopro de vida. Está dizendo, a lei do pecado é morte, mas aquele que crê em mim terá vida e vida com abundância. O Senhor está dizendo, ei, ainda está de pé. O diabo está dizendo, vou te saquear, vou te matar, vou te destruir. O Senhor está dizendo, se defenda. Eu te dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões, de toda obra do mal, e dano algum será ocasionado a você. Mas é necessário você reagir. O Senhor está dizendo, reaja. O inferno está querendo parar você nessa caminhada. O inferno passou os últimos meses editando um decreto contra você, um decreto de falência, um decreto de vergonha, um decreto de morte contra a sua vida e contra a sua história. Há um decreto familiar, financeiro, mas o Senhor está dizendo que toda a sentença publicada por Satanás, todas as assinaturas que o diabo pegou, de que forma? Através de palavras, através de frequências, e você foi se amedrontando, aceitando. O Senhor está dizendo, o diabo está dizendo, teu caso já está transitado, julgado, não adianta. Mas eu quero dizer, toda a mentira do inferno está caindo por terra hoje, porque o Senhor está desconstituindo, através do sangue de Jesus, toda a legalidade, toda a acusação que pesava contra a sua linhagem. O Senhor está dizendo hoje, o que parecia irreversível está caindo por terra. Deus não está apenas suspendendo os planos de Ramã, Ele está colocando o anel de sinete, o anel de selar do rei nas tuas mãos. Sabe o que significa? Deus está dizendo, eu estou afirmando em você a sua identidade, a sua autoridade, um novo decreto, um governo. O Senhor está dizendo, aonde havia decreto de choro, agora há decreto de dupla honra. Aonde havia sentença de morte, hoje a sentença de vida. É como diz aquele louvor, torna o luto em festa, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, Ele pode fazer. A última palavra sobre o seu amanhã não pertence às circunstâncias, pertence ao Rei dos Reis. A sentença do inimigo está sendo cassada hoje. O tribunal do céu está mudando o decreto. Você está recebendo hoje direito de reinar, de se levantar em dupla honra e pela fé governar. O Deus que muda a sentença já chegou para mudar, para fazer, para executar muitas coisas a seu favor. Você consegue entender que aqui a história fala que no versículo 10, escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por intermédio dos correios montados em ginetes criados na cordelaria do rei. Ei, as cartas de afronta podem ter chegado. Os mensageiros do diabo podem ter chegado. O cenário de medo, as palavras de Jezabel, esse cenário de escassez, a situação da vergonha, toda essa história, que se você for contar agora, tantas perdas, tantas vergonhas que você passou, pode ter chegado. Mas Deus está dizendo que os mesmos cavalos, o mesmo ginete que teve a velocidade para entregar a notícia de morte, eles mesmos serão obrigados a declarar a vida, a honra e o poder do Senhor para com você. Se homens foram usados para te ferir, Deus vai usar homens para te sarar. Se o cenário foi usado, um ambiente específico foi usado para te envergonhar, o Senhor está dizendo, é nesse mesmo ambiente que eu vou te honrar. Ei, tem mensageiros do diabo, mas também tem anjos do Senhor, que essa palavra significa mensageiro. Os mensageiros do Senhor têm cartas novas, tem histórico novo. O Senhor está dizendo, o mesmo local, a mesma situação, a mesma circunstância, na mesma velocidade. O Senhor está potencializando para que você possa viver a dupla honra. A vergonha será extirpada, mas vem um grande agir do Senhor com poder e graça. E os mesmos cavalos que foram para a cidade dizer que havia morte, o mesmo correio que entregou as cartas de afronta, agora está entregando as cartas aos judeus dizendo, podem se reunir, podem se defender, podem levantar exércitos militares para ir à luta e guerrear, porque a partir desse decreto o Senhor está dizendo, vocês vão ganhar, nessa peleja não terão que pelejar. Raxobrecanta. Nunca foi cancelado, nunca foi desfeito o antigo decreto, mas o Senhor deu autoridade Rabaxorecanta para que fosse desfeito. É o que Deus está fazendo hoje para mim e para com você. Ele está dizendo, Ele é o grande advogado que luta por mim e por você. O Senhor está dizendo, onde
Deus vê recursos, o homem muitas vezes vê impossibilidade. Você está vendo impossibilidade, você está dizendo tem recurso aí. No meio dessa impossibilidade, no meio dessa situação, no meio de todo esse cenário difícil, você está dizendo há possibilidade, há recurso. Eu vou fazer o recurso nascer, a rocha brotará água para você ver. O Senhor fará o deserto virar fonte. Os chacais terão que te obedecer, os corvos darão pão e água. O Senhor está dizendo, mas é necessário você entrar com jejum, com oração e apelar, porque a Bíblia fala em Números 27, do capítulo 7 ao 11, das filhas de Zelofeabe. Elas se disseram, nosso pai morreu, não tem filhos homens, não temos herança, e nós estamos apelando, e Moisés vai até o tribunal do Senhor, e lá a Bíblia fala que Deus diz, o direito delas é justo. Ei, e quando elas se levantaram para falar, Deus modificou. A Bíblia fala que se transformou lei em Israel. Olha, o versículo 11 de Números 27 diz assim, se também seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança ao parente mais chegado e a sua família para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Se transformou em direito. Quando você se levanta com uma voz de coragem, a sentença é quebrada e se torna uma lei que vai vigorar por toda uma geração. Ei, a lei dizia não pode, mas Deus dizia farei de outro modo. Seus estados não vão fazer de outro modo. Não se preocupe, você vai se surpreender, porque muita gente está esperando que aconteça de uma forma natural, lógica. Naamã disse, ele vai chegar aqui, vai colocar a mão, vai orar e a lepra vai sair. Deus disse, não, eu vou fazer de uma forma diferente. Deus vai fazer você mergulhar, Deus vai fazer você rodear, Deus vai fazer você gritar. Não espere Deus agir de uma forma que você espera, porque Ele vai fazer de uma forma inusitada, mas Ele está no meio de tudo aquilo que você acha que não vai dar nada. Deus sempre levanta um intercessor. Deus sempre levanta o intercessor antes da mudança, ou seja, você é esse intercessor. Deus vai estar levando você antes para você ser um canal de bênção. Deus sempre vai levantar alguém para dizer, em você a maldição pode parar. Antes do decreto mudar, tem que alguém entrar como Esther e orar e dizer, não aceita essa maldição. Deus nunca vai perder o controle da tua história, não. Enquanto a mãe escrevia um decreto, os céus escreviam uma sentença absoluta. Enquanto o inferno está trabalhando, o Senhor está dizendo, eu estou aguardando você abrir a sua boca e anular toda a maldição contra a tua vida e a tua casa. O selo do céu é superior ao selo da terra. O anel do rei tinha autoridade, mas o anel do rei dos reis tinha poder de verdade. E o Senhor está dizendo, ei, às vezes o que o homem tem, no mínimo, é uma força de mando, mas você tem autoridade, poder e governo. A última palavra pertence ao Senhor. A última palavra não pertence ao homem. O decreto dizia morte, mas a história terminou em livramento. Ei, o texto aqui de Esther está revelando que quando todas as possibilidades humanas parecerem encerradas, Deus está dizendo que Ele vai abrir um caminho que ninguém previa ou esperava. Ei, se prepare que Deus vai criar uma coisa nova. Tem um louvor que diz, uma coisa nova Deus está fazendo, rios no mesmo, caminhos no deserto. Ele vai fazer uma coisa nova. Se prepare, não se dê por vencido. Não tenha como verdade o que o inferno tem falado. Talvez existam pessoas hoje que receberam. Hoje aqui você está me ouvindo, de repente você recebeu uma sentença de fracasso, de rejeição, de enfermidade, de impossibilidade. A mensagem de Esther 8 hoje é para você, que Deus continua sendo soberano sobre toda a autoridade humana. Ele está oferecendo neste dia perdão. Ele está oferecendo restauração. Ele está dizendo, não vai acabar em você. O propósito que Ele estabeleceu na tua vida não vai morrer. Nenhuma palavra contrária pode impedir o que Deus tem para fazer. Essa palavra é para você. Deus muda a sentença. Quando Deus libera um novo decreto, sempre o inferno vai se levantar para querer executar a antiga sentença. Tem um novo decreto, o inferno perde o direito de exercer
a sentença antiga, porque Deus já mandou uma sentença nova. Deus está dizendo: escreva, escreva com caneta de ouro uma nova história. Tem decretos que Deus está mudando hoje. Esse é o conflito espiritual que continua acontecendo até hoje dentro de nós, irmãos. O inimigo tenta estabelecer sentenças de destruição, enquanto Deus continua liberando decretos de vida para aqueles que pertencem a Ele. Mas é necessário se levantar. Todo decreto vai começar no mundo espiritual, antes de se manifestar na terra. Tudo que acontece hoje no seu plano terrestre já aconteceu no espiritual. Ramã escreveu um decreto na terra, mas antes de existir um documento físico, já existia algo, uma guerra invisível. Sua guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. Você está dizendo: essa guerra é contra o inimigo. Se levante, não aceite. É assim, Deus está dizendo para você que Ele vai destruir tudo aquilo que o inferno está se levantando contra ti. Não foi diferente com Moisés, com Jesus, com Esté, com Daniel, com José. Sempre que Deus levanta alguém para cumprir um propósito, o inferno vai tentar publicar uma sentença antes que a promessa se cumpra. Mas não se preocupe, o inimigo tenta decretar o fim daquilo que Deus declarou que terá continuidade. O Senhor está dizendo: vai ter continuidade, não vai fechar, não vai falir, não vai sair. Deus está dizendo que ainda vai vir muita coisa para ti, para tua mão. O Senhor está dizendo: não tenha medo. A Ramã está se levantando pela voz de Satanás para dizer que não tem mais jeito, que não tem mais como, que você desista. Mas nesse momento o Senhor está dizendo: eu sou aquele que estou na frente da tua vida. Vai ter sim, como diz aquele louvor, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. O Senhor está dizendo: eu estou colocando o anel de selar nas tuas mãos. O rei entrega o seu anel a você. Mardoqueu, Esté, que está me ouvindo. O Senhor está dizendo: eu estou colocando o anel dos medos e persas. Estou colocando nas tuas mãos. Ele está dizendo: estou dando autoridade. Eu estou dando governo, eu estou dando identidade, eu estou dando um selo. Quem tinha um anel naquele tempo, os irmãos, naquele momento, profeticamente, eles tinham o poder de mudar, de decretar, de anular. E o Senhor está dizendo: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda obra do mal, e nenhum dano vos será feito. A palavra do Senhor diz que Ele tem dado autoridade da tua palavra, porque você tem aceitado, se omitido, se calado. Deus está dizendo: o poder realiza, mas a autoridade autoriza. Eu estou dando poder e autoridade para você realizar. Daí falar, e o inferno tem que obedecer. Toda vez que Esté entrava na sala do trono, toda vez que Esté entrar na sala do trono, alguém vai ser salvo. Todas as vezes que você entrar no lugar de oração, Deus vai mudar a história da tua casa, Deus vai mudar casamentos, Deus vai ressuscitar, Deus vai restaurar, Deus vai trazer conciliação. O inferno vai trabalhar com prazos. Escute bem, Ramã foi lá e marcou um dia específico. Existe um detalhe impressionante aqui nessa história. Todo ataque espiritual possui um tempo. O diabo disse no dia 13 de Adar. Mas se prepare que no mesmo dia que o inferno marca uma data para te afrontar, Deus marca uma data para te exaltar. As datas vão colidir, porque o inferno tem um tempo marcado, mas Deus tem uma data selada. A data do céu, a agenda do céu vai prevalecer contra a agenda da terra. A Bíblia fala o que no caminho de Emaús, a agenda da terra disse: Jesus morreu, foi um profeta eloquente, mas morreu, acabou. Aí Jesus foi lá, interpelou eles no caminho e disse: a agenda da terra é que a morte venceu, mas eu vim dos céus para dizer que a agenda dos céus é hoje, nesta data que vocês pensam que a morte venceu. Eu venho trazer a vocês a chave do reino de Deus. Você está dizendo: na data marcada pelo inferno, você se surpreenderá. Naquele dia que disseram: é hoje. Finalizou, a porta fechou, a falência chegou, o divórcio arrebatou, a tristeza, o desejo de morte, o diagnóstico de uma enfermidade incurável. Você está dizendo: guarde esse dia, porque nesse dia também tem anjos descendo, dizendo: toma as cartas, pode mandar para 127 províncias, porque Deus está determinando
O diabo não controla o relógio da história. Quem controla o tempo é Deus. O Senhor está dizendo, ei, quem controla todo o tempo é Deus. Pare de deixar que o tempo te amedronte, porque o mesmo tempo que está dizendo que não dá mais tempo para você viver os planos de Deus, é o mesmo tempo que Deus está dizendo, você está nas minhas mãos, porque você é um filho meu, é uma filha minha. O Senhor está dizendo, ei, o diabo está usando o tempo para te amedrontar, usando o tempo para muitas vezes te aprisionar. O diabo está dizendo, ei, olha para o teu futuro, não dá mais tempo, tu tá velho, tu tá velha, tu não tem mais saúde. O diabo diz, olha para o teu passado, olha quem você foi, olha as suas limitações, olha a sua reputação, olha o seu histórico. O Senhor está dizendo, eu sou o Deus do ontem, eu sou o Deus do hoje, eu sou o Deus do amanhã. O relógio da tua vida está nas minhas mãos. O inimigo marcou datas, mas o Senhor está dizendo, eu mudo estações. O Senhor está dizendo que você não vai parar nas ameaças, nas cartas de Rabissaqué, nas cartas de Ramã, nas afrontas de Jezabel. Não. O Senhor está dizendo, o diabo trabalha com a cronologia, mas o Senhor está dizendo, eu trabalho com Kairos, eu trabalho com a eternidade. Ele é aquele que rejuvenesce, ele é aquele que dá autoridade, ele é aquele que dá força e saúde para você viver todas as palavras que ele já liberou sobre você. Um novo decreto chegou. Um novo decreto chegou. Os inimigos desaparecerão. Rabachória. Porque agora você pode lutar. Você vai entender que a oração ela não elimina todas as batalhas, mas ela muda a nossa posição dentro delas. Ei, pega essa chave. A oração ela não vai eliminar todas as suas batalhas, não, mas ela vai mudar você de posição dentro delas. Antes você se via como vítima, mas a oração hoje está dizendo, você é guerreiro. Você é guerreiro. Tem um decreto aí de morte que eles vão vir atacar. Ei, vai ter dias difíceis, vai ter dias de dificuldade, de afronta, mas você está dizendo para quem usa a oração, quem entende a autoridade, o direito que você tem de entrar na sala do trono. O Senhor diz, eu já rasguei o véu, você pode entrar com ousadia na sala do trono. O Senhor está dizendo, você pode usar a sua autoridade, Mardoqueu e Esté. O inferno está tentando te matar, mas o Senhor está dizendo, eu vou te promover. Quando o inferno diz, vou matar, se prepare que a promoção está mais perto do que nunca. As ameaças, as pessoas estão surgindo, tem muita situação e circunstância vindo, mas o Senhor está dizendo, há pessoas que podem até estar se levantando debaixo de um decreto antigo, mas o Senhor está dizendo, ei, eu vou te honrar. As cartas do inferno estão dizendo assim para você, olha, você nunca vai prosperar. A sua família está condenada, seu ministério acabou. O inferno está falando que você nasceu para sofrer, que você sempre será o mesmo, não tem mais jeito para você. Mas Esté 8, essa palavra aqui, olha, essa palavra que não muda, Esté 8, está dizendo uma verdade poderosa. O céu ainda escreve decretos. Quando Deus libera um novo decreto, a vergonha perde a autoridade, viu? A acusação perde a força, viu? O medo perde o domínio, ou a morte perde a última palavra. O que definirá o seu futuro não é o decreto do inimigo, mas é a palavra que o Senhor tem para contigo. O Rei dos Reis ainda está no meio dessa história. Talvez existam sentenças que pareçam pesar sobre a sua vida pessoal, familiar, ministerial. Existem palavras de fracasso, diagnóstico, existem ciclos repetitivos ou situações aparentemente irreversíveis. Mas eu quero te dizer, como Esté, através dessa palavra, te convida a olhar com sabedoria. Olhe, convido a olhar para você, olhar para esse cenário com sabedoria e comece a perceber que Deus é o Senhor que continua levantando você, que continua dizendo, abra a tua boca como as filhas de Zelofeade, que tu vai ver, o Senhor vai fazer, vai criar coisas novas. O Senhor está dizendo, eu estou conduzindo essa história, o propósito não morre. O Senhor está dizendo, eu sou o Rei dos Reis. Ele é aquele que está dizendo, o mesmo Deus que Esté transformou um cenário de morte em um caminho de livramento, está continuamente governando a sua história nesse momento, quando ele estabelece seu propósito. Nenhum decreto humano ou espiritual
pode frustrar aquilo que Deus decidiu. Você vai chegar, você vai mudar, você vai viver. Deus vai te levantar. Deus vai fazer o inferno trabalhar com a mentira. Que há uma imutabilidade, há uma irreversibilidade neste caso. E o Senhor te trouxe aqui nesta palavra que Ele está colocando o selo do anel do rei imperial nas suas mãos e você vai distribuir em correios velozes. Há uma aceleração do Senhor. A data do extermínio dos judeus virou a marca Araxobe assinada da vitória. O dia da morte virou o dia da festa e o dia da glória. O diabo adora apresentar relatórios de falência, históricos de divórcio, de laudos médicos, de diagnósticos irreversíveis, sentenças malignas, vergonha. Ele adora soprar o seu nome para dizer, eu estou com vergonha depois de tudo que eu vivi, agora como eu estou, não tenho mais nada, está todo mundo falando de mim. O documento de Satanás já está assinado, dizendo, não tem mais jeito. O sistema já decretou um fim, mas nosso erro, sabe o que é? Acreditar, aceitar a mordaça que o diabo coloca através de nós, em nós, através das circunstâncias, das frequências de medo, de tristeza, de vergonha. Mas Deus está dizendo, levante hoje, Esther, jejue, apele, entre com ação rescisória, que eu vou mudar a tua história. Ei, preste atenção nessa virada de mesa que acontece hoje no mundo invisível. Quando Esther e Mardoqueu convocam o jejum, ao pano de saco, a cinza, na presença do altar, eles não estavam apenas chorando, eles estavam dizendo, ei, há uma justiça, há uma rescisão, há uma ação rescisória para o tribunal, essa sentença do inferno é ilegal, tem dolo, tem fraude, tem corrupção, é ilegal, você, o seu estado, eu vou desconstituir toda a intenção do inimigo, toda a validade legal dessa maldição está sendo quebrada quando você se levanta para dizer, eu não aceito mais sobre a minha vida nem sobre a minha casa. Deus está dizendo que toda a engenharia do inimigo está caindo por terra, mas é necessário você se levantar. A ação rescisória só pode ser utilizada dentro do direito constitucional, dentro do direito processual civil, depois de 2 anos. Ou seja, você ainda dá tempo de você se levantar, tem um tempo. Não aceite. Tem coisas acontecendo porque você tem aceitado. Mas Deus está dizendo, levante. Há um direito de contra-argumentar essa sentença do inferno. É ilegal. Não aceite. Deus está dizendo, Ele vai fazer você ser promovida, mas você precisa se levantar. E não aceite a seta do inimigo. O Senhor dos Exércitos está nesse momento dizendo, entra no cenário. Começa a tomar posição. Deus vai entrar no cenário e vai quebrar toda a acusação, toda a validade legal da sentença da desonra contra a tua linhagem, contra a tua história, o Senhor está quebrando. Mas é necessário você se levantar, porque Ele está dizendo, eu vou mudar. Eu quero profetizar para você, ser profeta na tua vida. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele está te chamando para dizer, toda a sentença do inferno, todo histórico maligno, toda a sentença maligna pode ser caçada hoje com apenas uma posição, apele pelo sangue de Jesus. O rei está te entregando o anel de selar. Se levante, porque a dupla honra vai chegar quando você se levantar como as filhas de Zelofeade, dizer, não, eu não aceito esse peso de injustiça, não. O Senhor está dizendo, se levante, porque Ele tem nova direção. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua história, em nome de Jesus. Amém.